que nós, né, auxiliares de produção, vamos focar no cliente, tá? Vamos focar no cliente. É o seguinte, o que o cliente espera de auxiliar de produção? Pessoal, é o seguinte, tá? Eu peguei uma vaga do site da Toyota, ok? Essas Toyota aqui é de São Bernardo do Campo. Eu peguei a vaga ali só para mostrar para vocês quais são os requisitos que a empresa procura de um profissional, né? O que é o foco no cliente quando eu falo? Para nós, auxiliares de produção, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o que o nosso cliente quer. As empresas gastam uma fortuna para poder entender o que o cliente quer. No nosso caso, a empresa já fala o que ela quer. Ela já fala. É só você fazer o que ela quer, tá? E como que a gente faz isso, professor? É só analisar. Eu quero trabalhar numa multinacional. Aposto que você deve ter esse desejo. Imagina trabalhar numa Toyota, que é uma empresa top de mercado. Você vai lá, olha aqui e fala assim, bom, para eu trabalhar numa Toyota, o que eu preciso? Deixa eu ver. Principais atividades. O profissional irá trabalhar na área de setores, né? Funilaria, joalheria. A vaga é de operador multifuncional. Mas é auxiliar de produção. Quem é auxiliar de produção entra nessa vaga também, tá? Isso eu tô falando que eu já trabalhei lá, eu sei como que é. Então, mas a vaga se chama operador multifuncional. Mas no seu caso, se você for auxiliar de produção a vida inteira, não tem problema nenhum, tá? Vai conseguir entrar. O problema é os requisitos, meus queridos. É isso que vocês têm que entender, tá? Então, ó, o profissional irá atuar na produção, nos setores de funilaria, forjaria, tratamento térmico, prensas e usinagem. Legal. Se eu já trabalhei num desses lugares, já meio caminho andado. Já estou com o currículo quase ali. Agora vamos ver o que o nosso cliente quer. Nosso cliente está querendo o quê? Cursos, ensino médio completo, né? Ensino médio completo. Operador de empilhadeira, precisa ter um curso de empilhadeira, precisa ter um curso de ponte rolante, precisa ter um curso de soldador, precisa ter um curso de inspeção de qualidade, precisa ter um curso de metrologia e de leitura e interpretação. Nosso cliente, que é uma empresa, gente, encare a empresa como seu cliente, tá? Porque ela te contrata, tá? O foco tá no cliente. A gente não falou lá da cerveja, né? Que é a da Heineken, por exemplo. O foco era no cliente. Ela tá até hoje no mercado porque foco é sempre no cliente. Vê o que o cliente quer. Eles fazem estudo para isso. No nosso caso, não precisa. Nosso caso tá ali, ó, tá na tela, tá? Quando você vê uma vaga de produção, pode ser em Manaus, pode ser em São Bernardo, pode ser em qualquer lugar, tá? É só você dar uma olhada nos requisitos, tá? E aí o que você tem que fazer? Você tem que atender o seu cliente. Nossa, que difícil. Você que está desempregado, meu amigo, você tem esses cursos aí? Você não tem? Porque o que acontece? Muita gente foca no cliente, mas foca errado. Muita gente faz curso, vamos supor, eu quero ser auxiliar de produção. Aí o cara vai lá, faz um curso de design gráfico. Faz curso de manicure. E quero trabalhar na Toyota. Não dá, né, gente? Você tem que atender o seu cliente. O cliente está pedindo isso. Então você tem que fazer o que o seu cliente está pedindo. Não fique rodando, tá? Acerte o que o cliente está pedindo, tá? Então foco no cliente. E aí, o que acontece? Agora eu vou explicar para você por que você está desempregado. Veja isso, ó. Tabela de evolução de taxa de desemprego. Entenda uma coisa, entenda isso uma vez por todas, tá? Pessoal, eu estou falando aqui para ajudar a sua carreira, tá? Eu preciso, para que a gente possa entrar no assunto auxiliar de produção, eu preciso fazer o alicerce. Eu preciso que vocês entendam o que está acontecendo com a carreira de vocês, tá? Para depois eu começar a botar conteúdo de auxiliar de produção. Então preste bem atenção no que eu estou falando aqui, tá? Eu sei que ainda não entrei no assunto, mas é porque é importantíssimo fazer esse alicerce. Não se constrói uma casa sem fazer alicerce. Então eu estou fazendo um alicerce primeiro com vocês, tá? Estou dando a visão do mercado para vocês, para que vocês possam entender e daqui para frente vocês possam evoluir. Então vamos lá. O que acontece então com a taxa de desemprego? Repare que nos anos 80 a taxa de desemprego era baixíssima.
Por quê, professor? Ah, eu adoro falar isso. Por quê? Por quê? Porque é o seguinte, meus amigos. Naquela época, eles estavam contratando de baseada. Não tinha tantos robôs. As fábricas não eram modernas, tá? Não tinha tanto robô. Era mais trabalho humano mesmo, tá? E naquela época, eles não preservavam muito na parte de estoque, nem nada. Eles queriam produzir. Era produzir. Por isso que é legal, tá? Naquela época, as pessoas que estavam desempregadas conseguiam um emprego rápido, tá? Porque como a produção estava em alta, não tinha muitos robôs, e geralmente as pessoas que eram mais fortinhas eram os mais requisitados pela fábrica, né? Por causa de levantar peso, eles tinham maior prioridade. Então a taxa de desemprego era muito baixa. Então quem tinha segundo grau, primeiro grau só, tá? Quem tinha o primeiro grau dentro da indústria, dentro no currículo, já estava empregado. Pessoal, quem tinha Senai era gerente, tá? Naquela época. Quem tinha curso de Senai, eu fiz Senai, virava gerente. Então não se tinha muito esse negócio de falar assim, não, eu preciso de conhecimento para poder evoluir. Não, não tinha. Era pauleira, era produção, e vamos que vamos. A Volkswagen chegando com tudo. A Volkswagen, na produção do Gol, lembra do Gol quadrado? Vocês devem ver por aí. O Gol quadrado mesmo estava se produzindo, tinha mais de 30 mil pessoas dentro da fábrica. Era muita gente. Só que o que acontece? Os anos foram passando, a tecnologia foi chegando, robozinhos entrando. E aí o que acontece? A taxa de desemprego aumentou. Está 12%, né? Acho que agora deve estar 14%, né? Em 1918. Pessoal, isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Isso significa o quê? Que as pessoas largaram mão. As pessoas acham que ainda estão vivendo nos anos 80. Ou seja, as pessoas acham que não precisa de cursos, não precisa se qualificar. Por quê? Porque ainda estou vivendo nos anos 80. Ah, professora, mas é o seguinte, tem muita gente que tem curso e está desempregada. Eu adoro essa pergunta também. Eu sei que ninguém está fazendo pergunta aqui no QR Code. Ninguém está fazendo pergunta, mas façam pergunta aí, pessoal. Façam perguntas aí. Eu queria ouvir essa pergunta, mas eu mesmo me faço essa pergunta. Mas, professor, tem muita gente que tem cursos e está desempregada. Vamos lá entender por quê? Olha só que legal. O site do G1. 84% das empresas têm dificuldade para contratar profissionais devido, está até sublinhado aí, ó, devido à falta de qualificação profissional. Gente, tem muita vaga de emprego, mas muita mesmo. Tanto é que quando vocês viram minha propaganda desse curso aqui, vocês estão em grupos de emprego. E vocês estão vendo vagas todo dia lá no grupo de emprego. Teve algum dia que vocês entraram lá e não tinha vaga? Acho que até domingo eu vejo vaga lá, gente. Até domingo eu vejo gente postando vaga. Gente, tem muita vaga de emprego. O problema é que as pessoas só têm o foco no problema. Ah, estou desempregado. Nossa Senhora, estou desempregado, eu faço parte das estatísticas, coitado de mim, meu Deus do céu. Você está focando no problema, tá? Você está focando no problema e está esquecendo do seu cliente. Eu não falei que 84% das empresas têm dificuldade para contratar? Justamente porque as pessoas não estão focando no cliente, tá? Estão focando somente... O certificado vem com o nosso nome. Obrigado pela pergunta, mas lógico. Obrigado pela pergunta, mas essa... lógico que vem com o nome, né? Valeu, obrigado pela pergunta. Agora até perdi o eixo. Mas é o seguinte, então, o foco tem que ser no cliente, gente. Largue mão de pensar, estou desempregado. Você está desempregado porque o foco não está no cliente. Você não está vendo, por exemplo, você que é de Manaus, eu estou vendo vaga de Yamaha, né? Você que é de Manaus aí, está vendo a fábrica da Yamaha contratando direto. Você já entrou para ver os requisitos que ela precisa? Você já buscou? Já correu atrás? Você está fazendo cursos? Ah, professor, é muito caro. Gente,
Você precisa fazer... Tem cursos gratuitos, tá? Tem curso gratuito. Quer aprender informática? Aprenda no YouTube. No YouTube ensina informática de graça. Excel tem de graça. Tudo de graça. Gente, só não aprende quem não quer. Ah, professor, eu preciso do certificado. Beleza, mas daí você tenta fazer alguns cursos. Gente, tem curso muito barato por aí, tá? Precisa se capacitar. Você precisa atender o seu cliente. Você quer ficar desempregado? Você quer saber a fórmula do sucesso? A fórmula para você nunca mais ficar desempregado? Anota aí, tá? Escreve aí no seu papel aí, tá? Ah, não tem papel? Beleza. Vai lá, risca na parede, pra você nunca esquecer, porque você não pode esquecer mais disso, tá? Vou falar olhando para você. Não esqueça mais disso. A fórmula é o seguinte, tá? Cursos mais experiência profissional mais as suas atitudes dentro da fábrica faz o quê? Faz você crescer dentro da indústria. Faz você obter maior salário. Você não quer ganhar bem, gente? Vocês não querem ganhar bem? Fala pra mim. Eu sei que você quer ganhar bem. Eu sei que você deve estar falando aí agora mentalmente que quer ganhar bem. Então, quer ganhar bem? Use essa fórmula. Cursos mais experiência profissional, mais atitudes profissionais boas, né? Atitudes boas faz você crescer. Conseguir a vaga de emprego nessa área. Opa, agora passou muito rápido. Deixa eu ver sua pergunta aqui. Peraí. Deixa eu ver sua pergunta. Professor, para conseguir um emprego uma vaga de emprego nessa área, precisa realmente ter cursos que ele pede? Sim, meu amigo. Você precisa atender o cliente. Foco no cliente. Não foque no problema. O problema é o desemprego. Todo mundo foca no problema. Todo mundo assiste Jornal Nacional e fala assim, ah, meu Deus, desemprego. Não, é só focar no cliente, tá? Foca no cliente. O que o cliente quer? Tá querendo isso. Ótimo, tenha no currículo. Quer trabalhar na Yamaha? O que a Yamaha está pedindo? Leitura, interpretação e desenho técnico mecânico. Foca em ter esses dois. Foca no que o cliente quer, gente. Se você atender o que o cliente quer, ele vai te contratar, tá? É muito simples. Todas as empresas fizeram isso. Estou falando desde o começo dessa aula aqui. Todas as empresas fazem o foco no cliente e a evolução. Ou seja, eles fazem o que o cliente quer e evoluem, ou seja, melhoram aquilo que já existe, tá? É a mesma coisa que você vai fazer. Você vai fazer os cursos básicos que o cliente quer e depois você melhora para você sempre estar empregado, tá? Essa é a máquina, gente. Essa é a máquina, tá? É assim que funciona, é assim a regra do jogo. Queira ou você não queira. Se você não quer essa regra do jogo, não quero estudar, professor, tenho preguiça de estudar. Muito bem, então, tem a vaga lá do Zé da Esquina, que tem uma fabriquinha de porco e você vai trabalhar nessa fábrica. Que essa daí não exige nada, tá? Essa daí não precisa de nada. Não garante o seu salário, né? Não garante o seu salário, mas tem vaga para você. Por isso que é muito importante você pensar fora da caixa. Né? Comece a pensar fora da caixa, não fica preso no desemprego, tenta olhar o que seu cliente quer e faça o que o seu cliente pede, tá? Siga as regras do jogo.